Você já sentiu que tudo na sua vida está dando errado, e começou a se perguntar: Deus, por que isso está acontecendo comigo? E se eu te dissesse que não é azar, nem coincidência, é o próprio Deus redirecionando você? Prepare-se, porque neste vídeo, você vai descobrir 10 sinais espirituais de que Deus está mudando sua rota, mesmo quando tudo parece confuso, doloroso ou frustrante. A sensação de estar fora do lugar quando o Espírito Santo te desencaixa do mundo. Você já esteve em um ambiente onde tudo parecia estar no lugar certo, mas dentro de você, algo estava fora do eixo, como se você estivesse deslocado, desconectado, estranho até a si mesmo? Esse é um dos primeiros sinais espirituais de que Deus está começando a mover algo em sua vida. Às vezes você está em um emprego estável, em uma rotina estruturada, cercado por pessoas que gostam de você, mas sua alma não se encaixa mais ali. Você tenta continuar, mas tudo dentro de você grita que algo precisa mudar. Isso não é desequilíbrio emocional, é agitação espiritual. O Espírito Santo tem formas únicas de comunicar que o tempo mudou. E uma delas é fazendo você se sentir como um estrangeiro onde antes se sentia em casa. O lugar não mudou, mas você mudou. E isso é sinal de crescimento. Deus está te amadurecendo para algo novo. Hebreus 11 fala de heróis da fé que viviam como peregrinos, mesmo quando tinham casas, terras e família. Eles sabiam que pertenciam a outra pátria. Quando o céu quer redirecionar você, ele começa desconectando seu coração daquilo que não faz mais parte do seu destino. Essa sensação de desconforto pode ser desconcertante, mas é também o empurrão inicial do céu. Deus está dizendo: você não pode mais viver aqui nem externamente, nem internamente. Eu tenho mais, eu tenho outro lugar, outro tempo, outro plano. A psicologia chama isso de fase de transição de identidade, quando a alma começa a perceber que o ambiente já não corresponde à nova consciência que está emergindo. Mas a Bíblia já dizia isso muito antes: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, 5. O desconforto é a primeira trombeta. Ele vem antes das portas fechadas, antes da perda da paz, antes da intervenção direta de Deus. É o Espírito sinalizando: preste atenção, você não é mais quem era. E por isso, esse lugar já não te comporta. Às vezes você não consegue explicar o que está sentindo. E tudo bem, nem sempre o que o céu está fazendo tem palavras humanas. Mas saiba, se você está se sentindo fora do lugar, é porque Deus já começou a te reposicionar. E quanto mais você ignora isso, mais pesado fica. Você pode até insistir, se forçar a continuar, mas sua alma vai continuar inquieta, seu espírito vai continuar se esvaziando, e sua força vai minguar, porque não é mais o seu lugar. Então pare de resistir. Pergunte ao Senhor: para onde estás me levando? Porque essa sensação estranha pode ser o primeiro passo de uma mudança gloriosa. Quando você obedece ao desconforto santo, descobre o novo propósito que o céu escreveu para a sua vida. O caminho que parece certo, mas está te matando por dentro. Nem todo caminho que parece certo está alinhado com a vontade de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 14 e 12: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Isso não se refere apenas à morte física, mas à morte emocional, espiritual e até do propósito. Às vezes você está seguindo um projeto, uma relação, uma decisão, tudo parece lógico. As pessoas concordam, os resultados iniciais são bons, mas, com o tempo, algo dentro de você começa a murchar. Você está funcionando, mas não está vivendo. Esse esgotamento silencioso é um alerta do céu. Quando o plano começa a sugar sua energia, roubar sua paz, matar sua alegria, pode ter certeza, Deus está te dizendo que esse não é mais o caminho. E quanto mais você força, mais se machuca. O problema é que estamos treinados para insistir, para sermos resilientes. Mas existe uma diferença entre perseverança e teimosia. Perseverar é continuar no que Deus mandou. Teimar é continuar no que Deus já pediu para você deixar. Jonas insistiu em fugir da direção de Deus. Comprou passagem, entrou no navio, dormiu tentando escapar da inquietação. Mas o céu enviou uma tempestade. Quando Deus quer te tirar de um caminho, Ele move céus e mares para isso. O Espírito Santo não quer que você viva esgotado. Quando Ele está guiando, mesmo em tempos difíceis, a paz, a força, a clareza. Mas quando você está fora da rota, mesmo o caminho fácil se torna destrutivo.
Porque sem o favor de Deus, tudo pesa mais. O mundo diz, se dói, é porque vale a pena. Mas nem toda dor é sinal de progresso. Algumas dores são alertas divinos. Deus está dizendo, não insista. Eu tenho outro plano. Você só está se machucando porque continua no caminho errado. A psicologia chama isso de desgaste existencial, quando a pessoa se sente exausta de algo que, em tese, deveria lhe dar vida. Mas a Bíblia chama de desobediência silenciosa. A alma sente antes que a razão perceba. Talvez hoje você esteja assim, cansado sem saber porquê, esgotado mesmo sem estar fazendo muito, frustrado apesar de estar no caminho certo. Se for isso, pare. Não siga mais um passo sem perguntar a Deus, é aqui mesmo que o Senhor quer que eu esteja? Porque, às vezes, o que parece certo aos olhos humanos, é o que vai te afastar do seu destino eterno. E o que parece perda hoje pode ser salvação amanhã. Se o caminho está te matando por dentro, então ouça, Deus está te chamando. O chamado de Deus começa com uma interrupção. Se algo está interrompendo sua rotina, sua paz, seu sono, não corra disso. Pode ser a sarça. Pode ser o momento exato onde Deus está mudando sua história para sempre. A estrada de Damasco, quando Deus interrompe a força. Há momentos em que Deus sussurra, e momentos em que ele brada. Se a sarça queima para atrair a atenção, a estrada de Damasco é o lugar onde Deus intervém de forma direta, abrupta e até dolorosa. Paulo, ainda Saulo, não estava buscando a Deus, estava perseguindo os servos dele. Mas Deus decidiu interferir no meio do caminho. A estrada de Damasco representa aqueles momentos da vida em que Deus diz, chega. É quando ele não te dá mais opções. Ele não espera sua boa vontade, nem seus planos. Ele te derruba, te cega por um tempo, e te obriga a encarar a verdade que você evitou por muito tempo. Saulo caiu por terra, literalmente. Quando Deus decide intervir, ele não apenas muda a direção, ele quebra o orgulho. Deus não destrói o vaso, mas desfaz a forma antiga para reconstruí-lo. E esse processo, embora doloroso, é libertador. Às vezes, é preciso cair para finalmente enxergar. A cegueira temporária de Saulo foi simbólica. Ele estava cego espiritualmente, mesmo pensando que via tudo com clareza. Quantas pessoas seguem com convicções religiosas, ideológicas, emocionais, mas estão cegas para o que Deus realmente quer fazer? A interrupção de Deus é misericórdia disfarçada de choque. A voz que Saulo ouviu foi direta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando Deus fala assim, não é para te acusar, é para te confrontar. É o tipo de confronto que salva, que sacode, que transforma, que liberta você da ilusão da sua própria justiça. É importante entender que, mesmo sendo radical, a intervenção de Deus na estrada de Damasco foi por amor. Ele viu em Saulo um instrumento poderoso, mas que estava sendo usado pelo lado errado. Então ele decidiu tomar de volta aquilo que era dele à força, se necessário. Muitos dos que hoje estão sendo derrubados pela vida estão, na verdade, sendo redirecionados por Deus. Doença, perda, crise, exposição, falência parecem tragédia, mas podem ser a estrada de Damasco, o lugar onde Deus quebra para depois levantar. Depois da queda, Deus não deixou Saulo sozinho. Ele enviou Ananias. Isso mostra que, mesmo nos momentos mais bruscos, Deus já preparou pessoas para te receber, te curar, te batizar e te reintroduzir ao propósito. Você pode até cair sozinho, mas Deus nunca te deixa sozinho. Quando Saulo se levanta, ele não é mais o mesmo, nem o nome é o mesmo. Agora é Paulo. O perseguidor se tornou apóstolo. O destruidor de igrejas se torna o maior construtor do Novo Testamento. Tudo por causa de uma interrupção divina no meio da estrada. Se você sente que sua vida foi virada do avesso, não se desespere. Pode ser a estrada de Damasco. E se for, não é o fim, é o começo. Deus está interrompendo o que você planejou para te entregar o que ele sonhou. E o que ele tem é infinitamente melhor. A paz que desaparece, quando Deus retira a confirmação interior, um dos sinais mais ignorados de que algo precisa mudar, é a perda da paz interior. Você já esteve em um lugar onde tudo parecia certo, mas por dentro algo simplesmente não se encaixava? Essa sensação de inquietação pode ser a voz suave de Deus dizendo, não é por aqui. Colossenses 13:15 diz, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Isso significa que a paz é mais do que um sentimento, é um árbitro espiritual. Quando ela desaparece, é como se o juiz tivesse apitado. Falta, algo está errado.
mas muitos ignoram esse apito, tentando forçar decisões que não têm mais a bênção do céu. A paz de Deus é diferente da paz do mundo. Ela não depende das circunstâncias externas. Então, quando ela some, mesmo sem razão aparente, algo espiritual está acontecendo. Às vezes, Deus permite essa ausência de paz para nos fazer parar, refletir e mudar de curso. Jonas é um exemplo clássico. Ele recebeu uma ordem de Deus, mas escolheu o caminho oposto. No início, tudo parecia tranquilo. Ele achou um navio, tinha dinheiro para a passagem, havia espaço disponível. Mas faltava uma coisa: paz. A ausência de paz foi substituída por uma tempestade. O mar se revoltou porque o céu já havia retirado a autorização espiritual daquela viagem. Quando você perde a paz e segue mesmo assim, o caos começa a se manifestar ao redor. Muitas vezes a paz de Deus se vai em silêncio. Não há trovões nem relâmpagos, apenas um vazio, uma sensação de que algo está fora de ordem. E isso é um convite à oração, porque Deus quer que você volte para a presença dele antes de prosseguir. A ciência já comprovou que o corpo humano reage a desequilíbrios internos muito antes da mente compreender o motivo. O coração acelera, o estômago aperta, o sono vai embora. Sinais fisiológicos de uma desordem espiritual. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Se a paz está sumindo, talvez você tenha saído do trilho da verdade. Não porque Deus te abandonou, mas porque Ele está tentando te puxar de volta para o caminho certo. E aqui está a revelação. A paz de Cristo não é um prêmio por tomar a decisão certa, ela é a bússola para escolher o caminho certo. Antes de decidir qualquer coisa, pergunte: essa decisão mantém ou retira a paz que vem de Deus? NDO para mudar de direção. Sinais que você ignora, mas o céu está enviando. Deus nunca muda seu propósito em silêncio. Ele sempre avisa antes. Mas nem sempre ele grita. Muitas vezes ele sussurra. E se você estiver distraído, com pressa ou preso em suas próprias convicções, pode perder sinais que foram claramente enviados por ele. O problema não é a falta de sinais, é a falta de sensibilidade. Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Isso significa que ouvir a voz de Deus não é uma questão de audição natural, mas de atenção espiritual. Moisés viu uma sarça queimando e decidiu se aproximar. Foi então que Deus falou. O sinal veio antes da voz. Isso se repete na vida de muitos. Antes de Deus falar, ele mostra. Mas muitos ignoram os sinais porque esperam uma voz audível, um anjo, uma revelação grandiosa. Mas Deus usa coisas simples: uma inquietação, um atraso, uma porta que fecha, um sonho estranho, uma pregação que te incomoda, uma palavra que se repete de forma inexplicável. Ele está falando, mas você está ouvindo? Gideão viu sinais, Elias viu sinais, Pedro viu sinais, Paulo viu sinais. Todos foram avisados antes da mudança de rota, e você também está sendo avisado, mas precisa desenvolver sensibilidade espiritual, porque o céu não desperdiça sinais. A natureza obedece os sinais, os pássaros sabem a hora de migrar, as árvores sentem a mudança das estações. Mas o ser humano, muitas vezes, ignora os sinais de Deus, porque está preso demais ao seu próprio entendimento. Deus fala pela palavra, pelo Espírito, por pessoas, por circunstâncias, por sonhos. Ele fala de todas as formas. Mas quem está distraído demais, ocupado demais ou resistente demais não vai perceber. A psicologia chama isso de cegueira seletiva, a tendência de ignorar aquilo que não queremos enxergar. A Bíblia chama de endurecimento do coração. O resultado é o mesmo, o sinal passa, mas o coração não responde. Talvez você esteja recebendo sinais há semanas, meses, até anos, e está esperando Deus falar claramente, quando, na verdade, Ele já falou, só falta você ouvir com atenção e obedecer com humildade. Não espere um terremoto para entender o que Deus já disse com uma brisa. Os sinais estão aí, e cada um que você ignora te afasta do próximo nível. Abre os olhos espirituais. Deus está tentando te desviar de um caminho perigoso antes que seja tarde demais. A sarça que queima, o sinal que interrompe a rotina. Moisés vivia uma rotina repetitiva e sem brilho, pastorear ovelhas no deserto. Tudo indicava que aquela seria sua vida para sempre. Porém, Deus decidiu interromper essa normalidade com um sinal extraordinário, uma sarça que queimava, mas não se consumia.
um elemento familiar, uma planta do deserto, em uma manifestação sobrenatural, fogo sem destruição. A sarça ardente simboliza aquilo que Deus faz quando quer chamar nossa atenção, em meio à monotonia. Quando Ele quer mudar nossa rota, Ele não manda um trovão do céu, Ele acende uma sarça no nosso caminho. Algo comum, mas com um detalhe tão fora do normal que você não consegue ignorar. Pode ser uma conversa que te inquieta, um sonho que se repete, um sentimento que insiste, uma situação que foge do padrão. Tudo segue igual, mas algo dentro da sua rotina começa a arder. Não é um incômodo físico, é espiritual. Você não consegue explicar, mas sabe que precisa parar e prestar atenção. Moisés poderia ter ignorado aquela visão, como talvez já tivesse feito com outras coisas estranhas no deserto. Mas o texto diz que ele decidiu voltar-se para ver. Isso foi decisivo. Deus só falou com ele depois que ele deu atenção ao sinal. O céu não desperdiça manifestação com quem não está disposto a parar. Deus não vai gritar com você enquanto você corre distraído. Ele acende a sarça e espera que você se aproxime. Quantas vezes Deus já colocou algo ardendo na sua rotina, e você passou direto? A sensibilidade espiritual é o que diferencia quem ouve Deus de quem apenas vive no automático. Moisés não apenas viu, ele respondeu: "Eis-me aqui." Essa resposta é poderosa. Quando você finalmente para e se rende, Deus começa a falar. E, como aconteceu com Moisés, Ele não te chama para voltar ao mesmo, Ele te envia para libertar pessoas, transformar histórias, enfrentar gigantes. Toda sarça que queima é um convite para um novo tempo. Deus não desperta você só para te emocionar. Ele desperta para te reposicionar. A sarça era o fim da rotina comum de Moisés e o começo do propósito eterno. É interessante que o fogo de Deus não destrói, ele desperta. A sarça ardia, mas não era consumida. Assim também é com a alma. Quando Deus a toca, você sente o fogo, mas não é destruído, você é renovado, acordado, inflamado por dentro. A pergunta que fica é: o que está queimando no seu caminho hoje? Qual é a sarça que você tem ignorado? Deus pode estar tentando te chamar há dias, semanas, meses, mas só vai falar com você de verdade quando você parar de correr e disser: "Eis-me aqui." O chamado de Deus começa com uma interrupção. Se algo está interrompendo sua rotina, sua paz, seu sono, não corra disso. Pode ser a sarça, pode ser o momento exato onde Deus está mudando sua história para sempre. A estrada de Damasco, quando Deus interrompe a força, há momentos em que Deus sussurra, e momentos em que ele brada. Se a sarça queima para atrair a atenção, a estrada de Damasco é o lugar onde Deus intervém de forma direta, abrupta e até dolorosa. Paulo, ainda Saulo, não estava buscando a Deus, estava perseguindo os servos dele. Mas Deus decidiu interferir no meio do caminho. A estrada de Damasco representa aqueles momentos da vida em que Deus diz: "Chega." É quando ele não te dá mais opções. Ele não espera sua boa vontade, nem seus planos. Ele te derruba, te cega por um tempo, e te obriga a encarar a verdade que você evitou por muito tempo. Saulo caiu por terra, literalmente. Quando Deus decide intervir, ele não apenas muda a direção, ele quebra o orgulho. Deus não destrói o vaso, mas desfaz a forma antiga para reconstruí-lo. E esse processo, embora doloroso, é libertador. Às vezes, é preciso cair para finalmente enxergar. A cegueira temporária de Saulo foi simbólica. Ele estava cego espiritualmente, mesmo pensando que via tudo com clareza. Quantas pessoas seguem com convicções religiosas, ideológicas, emocionais, mas estão cegas para o que Deus realmente quer fazer? A interrupção de Deus é misericórdia disfarçada de choque. A voz que Saulo ouviu foi direta: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Quando Deus fala assim, não é para te acusar, é para te confrontar. É o tipo de confronto que salva, que sacode, que transforma, que liberta você da ilusão da sua própria justiça. É importante entender que, mesmo sendo radical, a intervenção de Deus na estrada de Damasco foi por amor. Ele viu em Saulo um instrumento poderoso, mas que estava sendo usado pelo lado errado. Então ele decidiu tomar de volta aquilo que era dele, à força, se necessário. Muitos dos que hoje estão sendo derrubados pela vida estão, na verdade, sendo redirecionados por Deus. Doença, perda, crise, exposição, falência parecem tragédia, mas podem ser a estrada de Damasco, o lugar onde Deus quebra para depois levantar. Depois da queda, Deus não deixou Saulo sozinho. Ele enviou Ananias.
Isso mostra que, mesmo nos momentos mais bruscos, Deus já preparou pessoas para te receber, te curar, te batizar e te reintroduzir ao propósito. Você pode até cair sozinho, mas Deus nunca te deixa sozinho. Quando Saulo se levanta, ele não é mais o mesmo, nem o nome é o mesmo. Agora é Paulo. O perseguidor se tornou apóstolo. O destruidor de igrejas se torna o maior construtor do Novo Testamento. Tudo por causa de uma interrupção divina no meio da estrada. Se você sente que sua vida foi virada do avesso, não se desespere. Pode ser a estrada de Damasco. E se for, não é o fim, é o começo. Deus está interrompendo o que você planejou para te entregar o que ele sonhou. E o que ele tem é infinitamente melhor. A paz que desaparece quando Deus retira a confirmação interior. Um dos sinais mais ignorados de que algo precisa mudar é a perda da paz interior. Você já esteve em um lugar onde tudo parecia certo, mas por dentro algo simplesmente não se encaixava? Essa sensação de inquietação pode ser a voz suave de Deus dizendo: não é por aqui. Colossenses 13:15 diz: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Isso significa que a paz é mais do que um sentimento, é um árbitro espiritual. Quando ela desaparece, é como se o juiz tivesse apitado: falta, algo está errado. Mas muitos ignoram esse apito, tentando forçar decisões que não têm mais a bênção do céu. A paz de Deus é diferente da paz do mundo. Ela não depende das circunstâncias externas. Então, quando ela some, mesmo sem razão aparente, algo espiritual está acontecendo. Às vezes, Deus permite essa ausência de paz para nos fazer parar, refletir e mudar de curso. Jonas é um exemplo clássico. Ele recebeu uma ordem de Deus, mas escolheu o caminho oposto. No início, tudo parecia tranquilo. Ele achou um navio, tinha dinheiro para a passagem, havia espaço disponível. Mas faltava uma coisa: paz. A ausência de paz foi substituída por uma tempestade. O mar se revoltou porque o céu já havia retirado a autorização espiritual daquela viagem. Quando você perde a paz e segue mesmo assim, o caos começa a se manifestar ao redor. Muitas vezes a paz de Deus se vai em silêncio. Não há trovões nem relâmpagos, apenas um vazio, uma sensação de que algo está fora de ordem. E isso é um convite à oração, porque Deus quer que você volte para a presença dele antes de prosseguir. A ciência já comprovou que o corpo humano reage a desequilíbrios internos muito antes da mente compreender o motivo. O coração acelera, o estômago aperta, o sono vai embora. Sinais fisiológicos de uma desordem espiritual. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Se a paz está sumindo, talvez você tenha saído do trilho da verdade. Não porque Deus te abandonou, mas porque Ele está tentando te puxar de volta para o caminho certo. E aqui está a revelação. A paz de Cristo não é um prêmio por tomar a decisão certa, ela é a bússola para escolher o caminho certo. Antes de decidir qualquer coisa, pergunte: essa decisão mantém ou retira a paz que vem de Deus? Se você está hoje vivendo com essa ausência de paz, não ignore. Pare, reavalie, converse com Deus. Ele pode estar dizendo: ainda dá tempo de mudar. A paz que desaparece pode ser o último alerta antes da tempestade. Ouça esse sinal: a porta que se fecha, quando o não de Deus é salvação. Existem momentos em que tudo parece pronto. Você está motivado, as oportunidades estão abertas, as pessoas ao redor te encorajam. Mas, de repente, tudo trava. A porta se fecha, o projeto cai, o relacionamento termina, o emprego não vem. E você se pergunta: por quê, Deus? O que você chama de frustração pode ser o livramento de Deus. Ele enxerga o futuro que você não vê. E às vezes, a maior prova de amor dele é te dizer não quando você mais queria um sim. Porque o pai não entrega veneno quando o filho pede pão mesmo que o filho ache que é pão. Em Apocalipse 3:7 está escrito que Jesus abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Isso mostra que o controle está nas mãos dele. Quando uma porta se fecha, o céu não perdeu o controle. Pelo contrário, ele está evitando que você entre em uma sala onde haverá dor. José, filho de Jacó, experimentou isso. Ele teve sonhos de grandeza, visões de que seria exaltado. Mas em vez disso, foi traído, vendido como escravo e preso injustamente. As portas se fechavam uma após a outra. Mas cada não que ele enfrentou era, na verdade, um sim disfarçado da parte de Deus. Se José não tivesse sido rejeitado pelos irmãos, ele nunca teria ido ao Egito.
Se não tivesse sido preso, não teria interpretado o sonho do copeiro. Se o copeiro não tivesse esquecido dele, ele não teria sido lembrado no momento exato para interpretar o sonho de Faraó. A porta que se fechou foi a ponte que o levou ao trono. Às vezes, a porta se fecha para que você aprenda a confiar mais em Deus do que nas suas próprias estratégias. Quando tudo se encaixa, é fácil dizer glória a Deus. Mas quando o chão some e você ainda assim escolhe confiar, aí você cresce espiritualmente. A psicologia chama esse processo de frustração produtiva, o momento em que você aprende mais com o que não conseguiu do que com o que conseguiu. Deus já sabia disso. É por isso que ele usa portas fechadas como mestres silenciosos. É importante entender que o não de Deus não é rejeição, é proteção. Nem sempre o que você quer é o que te fará bem. E, às vezes, o que você quer hoje pode te destruir amanhã. Por isso, ele fecha a porta. E mesmo que doa agora, você vai agradecer depois. Talvez você esteja enfrentando um desses momentos agora. Tudo parecia certo, mas a porta fechou. O plano caiu. O sonho foi adiado. Respire, ore. Deus está redirecionando sua rota para te salvar. Ele é pai, não um tirano. Ele não se alegra com sua frustração, mas se move por amor. E se você conseguir olhar para trás, daqui a algum tempo, vai entender. Vai ver que a porta fechada foi o começo de uma nova história. A história que o céu escreveu e não a que você tentou forçar. Porque o não de Deus hoje é o sim da sua salvação amanhã. A inquietação que não passa quando o Espírito Santo te impede de se acomodar. Há momentos em que tudo parece estar no lugar certo. As pessoas ao redor te elogiam, os resultados são bons. E aparentemente, não há razão para mudar. Mas lá dentro, no mais profundo da alma, algo não te deixa em paz. Uma inquietação silenciosa, persistente, incômoda, como se sua alma estivesse tentando te avisar que você está no lugar errado. Essa inquietação que não passa é um dos sinais mais claros de que Deus está querendo mudar a sua rota. Enquanto muitos esperam por sinais externos, uma palavra profética, um sonho, uma visão, Deus já está se comunicando por dentro. Ele está tirando o conforto do seu espírito, porque ele sabe que, se você se acomodar, vai parar de crescer. Elias é um exemplo marcante disso. Após um grande mover de Deus no Monte Carmelo, ele foge e se esconde numa caverna, emocionalmente exausto. Ele queria paz, mas Deus o inquieta. Em 1 Reis 19, Deus não aparece no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas sim em um sussurro suave. É ali, naquele silêncio inquietante, que Deus revela: ainda não acabou, eu tenho mais para você. A inquietação de Elias não era falta de fé, era o Espírito Santo chamando-o para fora da caverna. Quantos hoje estão em cavernas emocionais, espirituais, ou até mesmo profissionais, pensando que Deus os esqueceu, quando na verdade Ele está apenas esperando que saiam e ouçam um sussurro. A ciência chama isso de tensão criativa, um estado interno que surge quando a realidade atual não condiz mais com a visão que você carrega no coração. Deus usa essa tensão para movimentar você. A inquietação não é o problema é ignorá-la. Muitas vezes, Deus permite essa agitação interior para que você não se acomode em um lugar onde Ele não quer que você permaneça. Pode ser um emprego, um ministério, uma relação ou até um pensamento. Se não há mais paz, e a inquietação não passa, é hora de buscar a direção do Espírito. O apóstolo Paulo também viveu isso. Em Romanos 15, ele diz que sentia uma obrigação no espírito de ir a Roma. Era como se algo dentro dele não permitisse mais que ele ficasse onde estava. Essa compulsão santa é a inquietação do Espírito, impulsionando você para o próximo nível. A inquietação divina não é confusão, é preparação. Quando Deus quer te elevar, Ele primeiro te tira do conforto. O problema é que muitos confundem esse desconforto com ataque espiritual, quando na verdade é apenas o céu querendo te mover. A verdade é que, se você está vivendo algo que parece certo, mas sua alma está inquieta, pare tudo e ore. Pergunte ao Espírito Santo: o que estás querendo me dizer? Muitas vezes, essa simples oração é o ponto de partida para o maior salto de fé da sua vida. Não se acomode. A inquietação que não passa pode ser a voz do Espírito dizendo: você nasceu para mais. Esse lugar já não te comporta mais. Essa estação acabou. O que você sente não é loucura, é um empurrão de Deus. Não ignore. Ouça, responda.
e prepare-se para mudar. O peso espiritual que te impede de seguir, quando a alma não aguenta mais fingir, existe um ponto na jornada espiritual em que o fardo de continuar fingindo se torna mais pesado do que a dor de mudar. Você tenta manter a imagem, tenta sustentar a estrutura, tenta convencer os outros e a si mesmo de que está tudo bem, mas por dentro, algo está quebrado, e a alma começa a gritar. Esse peso espiritual que não se explica, essa tristeza sem motivo aparente, é um dos sinais mais gritantes de que Deus está dizendo: chegou a hora, pare de fingir, eu tenho outro caminho para você. Enquanto o mundo aplaude sua performance, Deus vê sua alma em colapso. Davi, em Salmo 32, fala sobre isso: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. A tua mão pesava dia e noite sobre mim. O rei que parecia forte por fora, estava sendo esmagado por dentro. A mão de Deus pesava não para destruir, mas para despertar. Às vezes, o maior sinal de que é hora de mudar não vem de fora, vem do esgotamento interno. Você não aguenta mais acordar fingindo, sorrindo quando quer chorar, servindo quando queria fugir. E Deus, que conhece o coração, começa a puxar a cortina do palco e revelar que aquela peça já acabou. O esgotamento espiritual não é sempre falta de fé. Muitas vezes, é o indício de que você ultrapassou o tempo de permanência num lugar que o céu já esvaziou. Assim como o maná parava de cair quando o povo de Israel mudava de estação, a força emocional também desaparece quando Deus está dizendo: levanta-te, é hora de ir. A psicologia chama isso de fadiga de autenticidade, um estado de exaustão que ocorre quando a pessoa vive um personagem por tempo demais. A Bíblia já falava disso, mas com outra linguagem. Não se pode servir a dois senhores. Ou você vive a verdade de Deus, ou carrega o peso de uma mentira. Quando a alma não aguenta mais fingir, você tem duas opções: continuar se enganando até adoecer de verdade, ou se render à voz do Espírito que está dizendo: chegou o tempo da verdade. A boa notícia? Toda rendição genuína é seguida por cura. Mas primeiro, você precisa parar de representar. Muitas pessoas vivem anos com esse peso. Sabem que estão no lugar errado, com as pessoas erradas, nos projetos errados. Mas o medo do que vão pensar, do que vão dizer, da perda que pode vir as paralisa. Só que viver assim tem um custo alto: sua saúde espiritual, emocional e até física. Se você sente que está chegando nesse ponto, entenda: Deus não quer te destruir. Ele quer te restaurar. Mas a restauração começa com um passo de coragem: admitir que você não aguenta mais. E não há vergonha nisso. O céu respeita corações quebrantados. O peso que você sente pode ser exatamente o empurrão que Deus está usando para te tirar de uma estação morta e te levar para o novo dele. Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite continua de pé, e talvez hoje seja o dia de aceitá-lo. Quando Deus silencia o último sinal antes da virada. O silêncio de Deus é talvez o sinal mais mal interpretado por nós. Quando ele fala, sentimos direção. Quando ele age, sentimos segurança. Mas quando ele se cala, entramos em crise. Será que ele me deixou? Será que estou sozinho? Será que errei demais? São perguntas que gritam na alma quando o céu parece mudo. Mas aqui está uma verdade libertadora: o silêncio de Deus nunca é indiferença. Ele pode estar quieto, mas nunca ausente. Às vezes, o mestre silencia porque está ensinando. Assim como um professor durante a prova, Deus observa em silêncio para ver se você aprendeu a confiar, mesmo quando não pode ouvir. Em João 11, quando Lázaro ficou doente, Marta e Maria mandaram avisar Jesus imediatamente. Mas ele não veio, não respondeu, não deu nenhuma palavra. Silêncio. E Lázaro morreu. Para muitos, aquilo foi abandono. Mas para Jesus, era o início de uma glória maior. Ele diria depois: essa enfermidade não é para a morte, mas para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. O silêncio de Deus, muitas vezes, é o campo de teste para a sua maturidade espiritual. É no silêncio que você aprende a confiar no caráter de Deus, não apenas na voz dele. É ali, na escuridão da dúvida, que você se pergunta: eu confio porque ouço, ou porque sei quem ele é? Jó experimentou isso em um nível extremo. Ele perdeu tudo, foi abandonado por amigos, atacado por palavras cruéis, e Deus ficou em silêncio por capítulos inteiros.
Mas no fim, o Senhor respondeu com poder, restaurou tudo e revelou que, mesmo calado, sempre esteve atento. A psicologia chama de fase de transição interna aquele momento entre o fim de uma fase e o início de outra onde tudo parece parado. Mas espiritualmente, é exatamente nesse intervalo que o céu está reorganizando coisas invisíveis. Só porque você não vê, não significa que Deus não está trabalhando. O silêncio também é o lugar onde Deus mata o barulho das distrações. Quando Ele tira o som, é para que você ouça o que realmente importa. Às vezes, você não ouve porque está ocupado demais falando, pedindo, murmurando. Então, Deus silencia tudo ao redor para que finalmente você perceba o que Ele já falou no coração. Em Lucas 24, os discípulos a caminho de Emaús caminhavam com o próprio Cristo, mas não o reconheciam. Ele estava ali, andando ao lado, explicando as Escrituras, mas os olhos deles estavam fechados. Quando o silêncio de Deus vier, lembre-se, Ele pode estar mais perto do que nunca, você só ainda não percebeu. O silêncio de Deus sempre antecede uma revelação maior. Quando Ele se cala, é porque está preparando o ambiente da sua virada. Foi assim com Lázaro, foi assim com Jó, foi assim com Jesus antes da ressurreição. O silêncio precede a glória. Aguente firme. Se você está hoje em meio ao silêncio de Deus, não entre em pânico. Adore, louve, persevere, porque talvez Ele já falou tudo o que precisava, e agora é a sua vez de decidir. Você vai confiar ou vai recuar? O céu pode estar apenas esperando esse passo de fé para liberar a maior virada da sua vida. Não desista agora. O silêncio de Deus é, muitas vezes, o último sinal antes da grande mudança. Conclusão final do vídeo. Se essa mensagem falou contigo, comenta agora aqui embaixo. Estou ouvindo, Senhor. Essa é a senha da sua entrega. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que também está precisando de uma resposta divina, e se inscreva no canal agora mesmo. Lembre-se, o vídeo que está aparecendo aqui na tela agora pode ser o próximo sinal que você está esperando. Clique e assista. Não saia do lugar sem discernir a direção que o céu está te dando.